Olá, meus irmãos, graça e paz. Vamos apresentar a partir de agora a nossa identidade, a identidade da Segunda Igreja Presbiteriana de Macaé. Hoje, dia 9 de novembro de 2025, e o nosso desejo é que todos vocês fiquem inteirados sobre a forma como a nossa igreja pensa e onde nós queremos chegar e os nossos valores. Então, que Deus abençoe e que seja um tempo de aprendizado e de união na nossa igreja e nas nossas ações. Se alguém te pergunta, Rose, o que é a Segunda Igreja de Macaé? Jana, você vai lá para quê, Jana? O que é essa igreja lá que você vai? Né? Qual é a resposta que vocês vão dar para essa pessoa? Essa pergunta genérica, né? O que é? Não é estranho isso? Ela abrange um mundo de coisas. Como é que a igreja pensa? Qual é o perfil? Por que você vai lá? Ela abrange um monte de coisa. O que é a segunda igreja? O que é isso? Nesse cenário, irmãos, é importante que a gente tenha algumas questões muito claras assim na nossa mente. A gente saiba entender, compreender, que isso seja muito claro quem nós somos, tá? E então, como igreja, a gente precisa caminhar com um propósito, uma direção e firmes naquilo que Deus nos chamou para fazer. A palavra do Senhor lá em Efésios 2:10 nos lembra que nós fomos criados para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, Deus estabeleceu uma proposta. O nosso maior desafio é se manter dentro desse processo, não sair desse caminho. Portanto, ter uma visão não é um capricho, mas é reconhecer o propósito divino para nós. Reconhecer o propósito divino para nós. Uma igreja que caminha sem propósito e sem direção faz o que sempre fez apenas para manter a tradição, e quando eu falo essa tradição aqui, é aquela mesma que eu citei lá, entre aspas, né? É aquela mesma que eu citei lá quando a gente acabou de ler 2 Tessalonicenses, quando essa tradição humana, né? Ou seja, não, eu faço isso porque a gente tem o hábito de fazer assim, dessa forma. Eu faço isso porque, né? A gente sempre fez desse jeito. Quando a gente não tem propósito nem direção, a gente substitui a paixão pela rotina. A gente vive para dentro e não vive para fora. Quando a gente perde o propósito e a direção, as reuniões da igreja, elas viram obrigações. E elas não se tornam mais, né? Não são oportunidades de adoração, momento onde a gente se coloca de fato na presença do Senhor junto com os outros irmãos. Ela se torna algo que vira uma obrigação. Quando nós caminhamos sem propósito e sem direção, é comum que a gente substitua o ide por todo mundo, né, pelo vem a nós. A gente começa a olhar muito para nosso próprio umbigo, para as nossas próprias necessidades, né? O corpo até se move. Quando eu falo isso, eu falo o corpo de Cristo. Ele até se move. Mas é como se fossem membros desconectados. Não é estranho quando acontece alguma alteração nossa de saúde, que a gente não, o corpo não obedece bem? Não é muito estranha essa sensação? Ou seja, imagina se a gente caminhando, uma perna vai, mas a outra não vai. Isso é um movimento que a gente faz automático, não é isso? Ou seja, esse corpo cai. Se a gente fizesse o simples exercício de tentar andar com os braços colados e não deixar com que a própria coordenação motora faça o movimento normal dele, a gente caminha torto, a gente caminha mal, a gente não vai caminhar de forma equilibrada. Então é assim que acontece quando o corpo de Cristo, ele caminha sem uma direção, sem um propósito claro. Ele até pode chegar ali do outro lado,
mas vai chegar de forma descoordenada, vai ser um corpo que se move desequilibrado, enfim. E aí tem alguns exemplos bíblicos que a gente pode lembrar, que tem a ver com isso que a gente está fazendo aqui hoje, tá, irmãos? A igreja de Laodiceia achava que estava tudo bem com ela. Ela era rica, autossuficiente, se considerava ativa, mas tinha perdido a visão espiritual. Ela tinha se tornado uma igreja sem direção celestial, apenas seguindo no seu próprio conforto. E por isso, na carta para a igreja de Laodiceia, o anjo da igreja escreve aquilo ali, ó: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, né? Palavra dura. Para uma igreja que vivia ali no seu conforto, no seu platô, caminhava, fazia as mesmas coisas sempre. Mas ainda, a igreja de Corinto, ela tinha dons, cultura, intensidade, mas ela não tinha unidade e ela não tinha foco. E por isso, na carta de Paulo, Paulo fala sobre as divisões, o orgulho, as disputas teológicas, formas diferentes, os partidos que haviam dentro da igreja, né? Ou seja, era uma igreja sem uma visão centrada em Cristo. Pedro pregou aqui recentemente sobre isso, né? Sobre essa necessidade de unidade. E aí diz lá o texto, né? Um diz, eu sou de Paulo, outro, eu de Apolo. Porventura Cristo está dividido? Isso acontece, irmãos, quando a gente começa a perder o foco, né? Começa a se debater por coisas mínimas, né? Começa a ter problema com questões mínimas que acontecem na igreja. Quando isso acontece, irmãos, e se isso acontece na tua vida cristã, começa a se debater por questões simples, cotidianas, eu acho que a gente deve parar para repensar sobre como é que está a nossa caminhada cristã. A gente começa a pensar como é que está a nossa caminhada cristã, né? Porque às vezes começa aquelas picuinhas, aquelas coisas bobas dentro da igreja, né? Vamos lá. E aí vem a importância de definir quem somos. Qual é a importância disso, né? Por que essa reunião de hoje é necessária? Por que a construção disso, e essa construção foi feita ao longo de um bom tempo, tá, irmãos? Junto com o conselho, a gente conversava, trocava ideias sobre isso. O próprio amadurecimento dessa caminhada ministerial aqui na igreja, né? A gente foi se percebendo e criando uma nova cara nesse período aí já de quase 2 anos aqui, né? E isso se faz importante, por quê? Porque é preciso que a gente tenha clareza de propósito, é necessário que nós tenhamos essa unidade de visão, é necessário que a gente tenha os fundamentos firmes, é necessário que a gente tenha uma direção certa na missão que a gente tem para realizar. E mais, é necessário que a gente alinhe tudo o que a gente faz ao Evangelho. Vamos ler essa frase aqui juntos, queridos? Essa frase final? Vamos lá? Compreender quem somos em Cristo é também discernir o que Ele nos chama a viver. Ou seja, quando a gente compreende bem a nossa missão, aquilo que a gente... Para que nós fomos colocados aqui nesse lugar, a gente vai discernir aquilo que o Senhor tem para nós, tá? Aquilo que o Senhor tem para nós. E por isso, irmãos, a gente fez esse documento, tá? Isso vai ser um documento oficial da igreja, que trata quem nós somos, qual a nossa missão, qual a nossa visão, quais os valores a gente pratica e valoriza na nossa igreja. Baseado em quê, pastor? Porque a segunda igreja presbiteriana de Macaé é uma igreja, a igreja do Sana é uma igreja irmã nossa,
irmãos queridos, também igreja presbiteriana, mas ela está plantada na cabeceira do Sana. Então ela tem um jeitão próprio de ser. Muitas das questões que o Israel vive lá na igreja de cabeceira do Sana são diferentes das nossas aqui. Então, o nosso jeitão de ser, ele é estratégico dentro daquilo que o Senhor nos colocou para fazer. É importante que se deixe claro isso daqui. A gente não está falando que toda a igreja deve ser assim. A gente está dizendo que especificamente a segunda igreja presbiteriana de Macaé, dentro daquilo, do local que ele nos colocou, dentro das características das famílias que ele colocou aqui dentro, nós temos a partir de então uma forma de enxergar a nossa família e de pensar a nossa família para frente. Então, quando a gente fala assim, quem nós somos, isso descreve a nossa identidade hoje. É uma forma da gente entender assim, gente, vamos pensar aqui, como é que é a nossa característica hoje? E quando eu falo hoje, gente, a gente está pensando no nosso cenário atual. Graças a Deus a gente já caminhou aí um bocado. A nossa igreja tem sido muito feliz assim, em algumas ações. Então, na forma da gente entender como nós estamos hoje diante de Deus e das pessoas. Assim, nós entendemos como liderança. Quem nós somos? Somos uma igreja bíblica, somos uma igreja acolhedora, uma família na fé que caminha unida para glorificar a Deus. Irmãos, graças a Deus por isso, a gente consegue entender que hoje nós somos uma igreja unida, nós somos uma igreja bíblica e nós somos uma igreja acolhedora. É comum que as pessoas cheguem aqui, e certamente muitos de vocês que chegaram aqui nessa caminhada, chegaram e notaram esse perfil. É comum que a gente no conselho, a gente note isso. Por que você veio aqui? Eu fui muito bem acolhido aqui, né? Graças a Deus, irmãos, a gente tem caminhado unido. Isso tem sido uma característica nossa hoje, né? Anunciamos o Evangelho de Cristo com amor, servimos ao próximo com compaixão e nos alegramos em receber todos os que desejam conhecer e seguir a Cristo conosco. Também falamos sobre a nossa missão. Nossa missão é o nosso propósito permanente. Aquilo que Deus nos chamou para fazer em qualquer tempo, em qualquer geração ou contexto. Ou seja, é para ficar claro, gente, qual a nossa missão como igreja, independente das eras, independente dos pastores, do conselho que passe aqui, dos presbíteros, essa é a nossa característica. Glorificar a Deus por meio de uma igreja que ama Cristo, vive e proclama o Evangelho com fidelidade, serve ao próximo com compaixão e caminha com entusiasmo na missão de fazer discípulos. Obrigado, querido. Ou seja, essa é a nossa missão, aquilo que a gente deve ter como premissa básica na nossa igreja. Até aí tá tranquilo, gente? Tranquilo, ok? Nossa visão. E aqui, gente, eu peço uma atenção assim, porque nossa visão é onde nós queremos chegar. É o futuro que nós desejamos viver sob a direção de Deus, debaixo da direção de Deus. Quando a gente fala visão, a gente está falando de futuro, onde a gente quer chegar, tá, irmãos? Isso aqui, queridos, a gente deve bater muito nessa tecla aqui com todos vocês, tá? Meu desejo é que todos nós guardemos isso no coração, assim, na mente, sabe? Que a gente decore isso. Que a gente decore a nossa visão. Que é a seguinte, vamos ler juntos? Ser uma igreja relevante, que ama a Deus e as pessoas, enraizada na palavra, fortalecida pela oração, movida pela compaixão, comprometida com o discipulado, a fim de que todos conheçam, sigam e sirvam a Cristo. Para isso, nós fomos chamados, essa é a nossa visão, e é isso que nós queremos ser. Já somos isso aqui? Certamente que não, irmãos, não somos. Não somos. Entendendo de forma bem realista o nosso contexto, infelizmente ainda não somos
uma igreja relevante na nossa cidade. E é isso que desejamos ser. Aí, nossos valores, ou seja, o que norteia essa nossa visão, né? Convicções que sustentam as nossas atitudes, né? Que moldam a nossa cultura, que refletem o nosso caráter naquilo que a gente faz. Eu vou passar isso brevemente porque são 10 valores que a gente elencou, tá, irmãos? 10 valores para a gente ter isso claro. Então, nós cremos que a Bíblia é a palavra viva de Deus, ou seja, nós cremos na centralidade da palavra. Cremos que ela é suficiente, infalível, por isso nós pregamos, ensinamos, praticamos as suas verdades com fidelidade e reverência. Então, nós cremos na centralidade da palavra. 2, nós cremos que Cristo esteja no centro de tudo. Cristo no centro de tudo é um outro valor que a gente não quer abrir mão. Cremos que Jesus é a razão da nossa existência. Tudo que fazemos é por Ele, para Ele, por meio dEle. Outro valor, famílias fortes, alicerçadas em Cristo. Nós cremos que a família é um projeto de Deus, por isso nós investimos na edificação de lares piedosos, onde Cristo é honrado, a fé é ensinada e o amor é cultivado. Outro valor importantíssimo, pequenos grupos como estilo de vida da igreja. Valorizamos a comunhão nos lares através dos PGs, nos fortalecemos em amor e celebramos a vida cristã com alegria e verdade, crescendo em fé, cuidado mútuo e missão, sendo igreja em cada lar e em cada bairro. Eu estou passando direto nos textos bíblicos aqui, irmãos, para a gente ganhar tempo, tá? Quinto valor, acolhimento com amor. Recebemos cada pessoa com amor de Cristo, respeitando suas histórias, compartilhando o Evangelho com graça, compaixão e verdade. Queridos, em nome de Jesus, guarde essa... Isso é tão simples, a gente fala assim, não, é uma igreja que acolhe com amor. Mas isso aqui é uma missão para nós, tá? A gente acolher os diferentes. A gente acolher as pessoas que pensam diferente de nós. A gente acolher pessoas que carregam ideologias distantes da sua, tá? A nossa igreja deve ser um local onde as pessoas devem ser acolhidas com amor, na certeza de que o Evangelho, ele transforma. É o Evangelho que transforma, irmãos. O Evangelho nos alinha com o Senhor. Serviço que transforma. Servimos com alegria, generosidade, encorajando uns aos outros no crescimento, na maturidade cristã, enquanto promovemos o bem da cidade, das famílias e dos necessitados como expressão concreta do amor de Deus e avanço do seu reino. Sétimo valor, compromisso com a missão de Deus. Nós fomos alcançados para alcançar outros. Vivemos para fazer Cristo conhecido em Macaé, no Brasil e onde mais Deus nos levar. Esse é um valor também, mais algo, uma característica que é muito cara para nós. Oitavo, oração e dependência de Deus. Sabemos que nada podemos sem o Senhor, por isso oramos com fé, confiando em sua direção, provisão e poder. Nono valor, formação de discípulos e líderes. Investimos no crescimento espiritual de cada membro e na capacitação de novos líderes para que todos vivam plenamente sua vocação em Cristo. E o décimo e último valor é santidade e testemunho de vida. Nós buscamos viver de modo digno do Evangelho e refletir o caráter de Cristo em todas as áreas da vida, seja no lar, no trabalho, na cidade, para que o mundo veja em nós o poder transformador da graça, né? E aí, o texto que a gente baseia isso daí é sede santos, porque eu sou santo. E aí, queridos, eu quero apresentar para vocês também o tema para 2026. A gente pretende trabalhar em temas a partir do próximo ano, ou seja,
a partir de 2026, todo ano, a gente quer trabalhar com um tema. Durante todo ano, a gente vai falar muito essa frase aí. Vamos ler juntos? Cristo em nós, esperança para o mundo. Cristo em nós, esperança para o mundo. Esse é o nosso tema para 2026. Eu estou vendo que o pessoal está com frio, né? Não é isso, gente? Vai, Gugu, ajuda aí. Cristo em nós, esperança para o mundo. Aí estão os textos, tá, irmãos? Que a gente se baseou, mas isso a gente vai repetir muito. Provavelmente vai ser o tema da nossa conferência missionária. E a gente vai falar muito sobre isso aí. E quando a gente fala Cristo em nós, esperança para o mundo, como é que a gente pretende trabalhar esse tema ao longo do ano? A gente vai falar com algumas ênfases. Então, para vocês entenderem, quais as nossas ênfases ao longo do ano? A gente vai falar, por exemplo, Cristo em nós. A gente vai falar de identidade da igreja. Vamos falar muito sobre isso, principalmente no começo do ano. A gente vai abordar essa parte. Quando a gente fala Cristo entre nós, nós vamos tratar sobre a comunhão da igreja, sobre a necessidade de caminharmos unidos. A gente também vai dar ênfase Cristo por meio de nós. Certamente isso daí a gente já vai estar lá em agosto, justamente no mês de missões. Então a gente vai estar apontando dentro do tema o que o desejo de Deus através de nós. A gente vai tocar muito nesse tema de missões. E no último quarto do ano, vamos dizer assim, a gente vai falar de Cristo sobre nós, ou seja, da nossa dependência da igreja, de caminharmos alinhados com o Senhor, e também sobre a nossa adoração, sobre a forma como nós adoramos o Senhor. Então, a gente vai, dentro desse tema principal, dar algumas ênfases ao longo do ano. E aí, queridos, eu quero começar com vocês a fazer essa pergunta. O que adianta nós sabermos de tudo isso aqui, né? Muito bonitinho, né? No papel, muito bonitinho, tá ali, é um documento oficial da igreja, vai ficar disponível para todo mundo, qualquer momento você vai lá pegar. Mas o que adianta a gente saber tudo isso se a nossa vida prática, se a nossa igreja não expressar nada disso? Não vai adiantar nada, tá, irmãos? Se tudo isso que foi escrito não sair do papel para a vida, a gente vai nadar e morrer na praia, como a gente costuma dizer. Ou seja, da teoria à prática. A gente vai começar agora a pensar, e eu quero que vocês me ajudem nisso, a gente pensar como é que essa visão, como é que esses valores, eles podem ser expressos na vida da igreja, na prática. E aí eu vou abrir um parênteses para a gente trocar uma ideia sobre isso. Preste atenção aqui. Quando fazer muito, não significa fazer bem. Ativismo, irrelevância e chamado à fidelidade. Eu queria brevemente meditar com vocês sobre esse tema. O que é ativismo? Irmãos, vou abrir meu coração de pastor aqui para vocês, tá? A gente está chegando no final do ano. A gente está na reta final já, né? E quando a gente chega nessa parte, irmãos, eu olho para a liderança da nossa igreja e eu vejo isso daí presente. E vejo com muita tristeza. Porque diferente do que a gente pensa inicialmente, o ativismo, ele tem duas vertentes. O ativismo, ele tem o fator da falta de visão, quando eu começo a ser muito religioso e eu passo a fazer, mas sem muito propósito. E tem também aqueles que estão na visão, que é o nosso caso aqui, tá? Aqueles que estão na visão, aqueles que são bênção na vida da igreja, mas que estão, irmãos, extremamente sobrecarregados. Quando a gente chega aqui e eu olho isso
com muito temor. E eu quero trazer essa palavra para todos nós aqui, de uma forma muito madura. E eu quero que, antes de você começar a pensar no irmãozinho, no parente, no seu vizinho, você olhe para o seu coração. Em nome de Jesus, eu quero convidar você a olhar para o seu coração. Quando eu olho hoje o nosso cenário, eu encaro muito que a gente tem o ativismo presente aqui no nosso meio. E o que é ativismo? É a pergunta que eu estou fazendo ali. Ativismo é trabalhar para Deus, mas sem estar com Deus. É confundir movimento com fruto, agenda com propósito. É fazer muito, mas sem direção, sem descanso, sem uma vida espiritual verdadeira. Pastor, você está falando que tem isso daqui no nosso meio? Tem, irmãos, infelizmente. Infelizmente. Isso é coisa mapeada aqui no nosso meio. Como é que a Bíblia trata isso? E eu quero deixar claro que a Bíblia é contra o ativismo, tá, irmãos? Contra o ativismo. E eu quero discernir bem, diferenciar bem as coisas. A igreja de Sardes, ela é o retrato de uma igreja ocupada, mas sem vida. Olha o que é falado lá, né? O anjo da igreja. Tem nome de que vives, mas estás morto. Quando a gente lê a história de Marta, Marta é o retrato do crente ativista. Marta, você está ansiosa, te preocupa com tantas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quando a gente olha o exemplo lá de Jesus, da figueira sem fruto, a gente pode aplicar para o ativismo. Era uma árvore muito vistosa, muito bonita. As folhas estavam verdes, mas não tinha o quê? Frutos. Não tinha frutos. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas. Tá vendo essa imagem aqui, irmãos? O que quer dizer essa imagem aqui, irmãos? Como é que se chama essa imagem aqui? A famosa Gâmbia, né? Mas deixa eu falar para vocês. Essa imagem aqui na nossa igreja, ela tem nome. Quer ver? Essa imagem aqui, na nossa igreja, pode ser chamada de Rafael, por exemplo. Não estou querendo dizer que ele é uma gambiarra, não, irmãos. Eu estou querendo dizer que Rafael é um dos exemplos desse ativismo de uma pessoa sobrecarregada. Rafael, alguém tem dúvida que Rafael é uma bênção na nossa igreja? Alguém tem dúvida disso? Isso é... Vizinho, é outra gambiarra também. Alguém tem alguma dúvida disso? Não tem. Mas o nosso irmão Rafael, ele é presbítero da igreja, ele é líder do Ministério de Família, ele é professor de escola dominical, ele é líder de PG e, como ele faz pouca coisa, eu direto peço ele para pregar aqui na igreja. E alguém não gosta de quando o Rafael prega? Se eu não boto o Rafael para pregar, o pessoal briga comigo, tá? Fala, pastor, o senhor está falando muito, por favor, diminui o seu para nosso amigo presbítero Rafael pregar, porque, né? E é isso. Irmãos, alguém tem dúvida que Rafael está na visão da igreja? Ninguém tem dúvida. Alguém tem dúvida que é um homem de Deus? Ninguém tem dúvida. Mas isso é saudável? Não é saudável. E eu quero trazer essa reflexão para a igreja sobre isso. Porque quem precisa assumir postos que Rafael hoje ocupa? Porque o desejo dele, eu tenho convicção disso, tá, irmão? Porque a gente conversa muito. Eu tenho convicção que ele é um desses que chega no final do ano assim, ó. Respirando até fundo, assim, ai gente, vamos lá, né? Ano, né? Chega logo, toca o sino pequenino, né? E vamos... Por quê, irmãos? Porque chega mesmo, chega no momento que
esse irmão, ele está querendo avançar o reino, irmãos. Ele está querendo avançar o reino. Só que se toda a igreja pegasse essa visão, esse mesmo espírito, ia ficar leve para o Rafael, ia ficar leve para você. E a gente ia avançar, irmãos. A gente ia avançar. Se as tomadas estão nos seus devidos lugares, o sistema não é sobrecarregado. Numa tomada dessa aqui, irmãos, isso daqui tem prazo de validade. Essa tomada vai pegar fogo. E se eu, como pastor do Rafael, que antes dele ser líder aqui, irmãos, eu sou pastor, preciso pastorear esse homem. E se eu não estou pastoreando esse homem, eu não posso passar por cima disso. Alguém tem dúvida que aquele jovem, bonito não, gente boa, aquele jovem lá, alguém tem dúvida que aquele rapaz é crente? Ninguém tem dúvida. Mas Luizinho bate o escanteio, corre para cabecear, cabeceia e ele mesmo volta para defender, irmãos. E por que isso? Está fora da visão. E aí, o que acontece? Vem os irmãos e falam assim, mas eu avisei, né? Isso que eu quero falar com muita tranquilidade aqui, tá, irmãos? Eu avisei. Eu fui no Rafael. Abre teu olho, Rafael. Não pega tanta coisa assim, não, Rafael. Luizinho, ó. Não pega tanta coisa assim, não, Luizinho. Porque você vai ficar sobrecarregado. Eu avisei. E aí, irmãos, a gente vai e volta naquela história lá. Não, a Bíblia ensina assim. Lá em Moisés, né? Quem fez administração aí estudou Bíblia. Porque na administração fala até hoje de Jetro. Lá em Moisés, Jetro, muito sabiamente, virou e falou, Moisés, você tem que colocar líderes, não sei o quê, bababá. Mas imagina o seguinte cenário, irmãos. Moisés volta para Jetro e fala assim, Jetro, então me dê os nomes, por favor, porque não tem líderes de 1000, nem de 10 mil, nem de 100. A gente está com carência aqui. Por que Moisés conseguiu fazer esse esquema? Porque ele encontrou no povo esses líderes. Eles estavam lá. Eles só estavam mal alocados. Então, irmãos, quando a gente fala de ativismo, por exemplo, será que quando eu aponto esses exemplos aqui que estão muito claros para a igreja, certo? Estão muito claros. Será que eu posso classificá-los como ativismo? Sim. Infelizmente, sim. Porque a partir do momento que isso que é muito bom, inclusive o Rafael está pregando hoje à noite, tá, irmãos? Isso que é muito bom, mas isso se torna uma sobrecarga na vida cristã deles, isso se torna um problema para os nossos irmãos. E eu estou falando dos dois aqui, irmãos, mas isso vai muito além, tá? Tem um monte aqui, Tem outros Luizinhos aqui, tem outros Rafaéis aqui na igreja, certo? Tem outros irmãos que estão assim, querendo ver o avanço do reino do Senhor, estão amando o Senhor, estão com os corações queimando pelo Senhor e estão vendo a necessidade. A bola está quicando e ele fala assim, tá bom, me dá essa bola aqui que a gente vai seguir em frente, senão vai ficar uma lacuna. A gente está falando, por exemplo, de famílias fortes, né? Então, irmãos, tem que ter um trabalho com família, né? Tem que ter. Isso, irmãos, acontece muito. Vamos lá, vamos seguir em frente. O resultado de uma igreja cansada e sem relevância. Nesse período de 2 anos, Deus está nos preparando para dar outros passos. Hoje, se a gente continuar nessa pegada, e a gente está numa pegada, principalmente essa liderança, a liderança da igreja hoje, ela está numa pegada muito forte, e num ritmo que, se continuar assim, quando o ativismo domina a igreja, ela perde a profundidade espiritual, ela repete atividades sem propósito, ela se torna irrelevante para a cidade, corre o risco de fazer muito para Deus, mas pouco com Deus. Deu para ficar claro o que eu estou querendo dizer? É porque, irmãos, vamos falar no português claro aqui. Quando eu venho para a igreja, aí venho para a igreja hoje, tenho que vir amanhã também, tenho que vir no dia seguinte, aí já vou para a igreja com aquele sentimento assim, sabe? Ai, gente.
Ui, né? Caramba. E a gente vai perdendo a adoração, vai perdendo aquele gosto de estar na presença do Senhor, vai perdendo aquele gosto de sentir a comunhão. Isso é coisa de gente, irmãos. Isso é normal que aconteça quando a gente entra nessa esfera. Por que eu botei essa figura aí? Porque essa figura ilustra bem o que acontece quando uma igreja ela sai da visão. Ali é um poste aceso, certo? Está de dia ou está de noite? Está de dia. Faz sentido um poste aceso de dia? Não faz. Não faz. Não faz sentido. De dia ele pode descansar, certo? De dia ele pode descansar. Faz sentido você chegar num posto de gasolina enorme, chegar lá, tá lá o posto de gasolina, você chega lá com o teu carro, para... Não, nós não temos gasolina, né? Então fecha o posto, meu amigo, né? Faz sentido você viajar, igual nossos irmãos aqui, né? Que a Mônica e o Bruno, que foram lá para o Chile e vão passar no deserto do Atacama. Aí imagina que o Bruno vai e fala assim, não, vou levar minha prancha de surf, né? Lá para o deserto do Atacama. Faz sentido? Não faz. Quando a gente começa a fazer muita coisa sem propósito, sem uma direção clara, a gente vai agindo dessa forma. Pastor, você está querendo dizer que algumas programações da igreja é igual a gente ligar poste de dia? Sim, eu estou querendo dizer isso sim. Estou querendo dizer isso. Porque quando a gente começa a ticar programações por fazer, tem alguma coisa que está desconectada aí. E a gente vai falar sobre isso. A gente começa a se agendar pelo fato da obrigação. Ah, não, eu sou presidente da mocidade e a mocidade precisa fazer alguma coisa aqui. Então eu vou fazer isso. Aí a presidente da SAF pensa a mesma coisa. Então, na sexta-feira, estou chutando aqui, tá, irmãos? Na sexta-feira, a SAF fez uma programação aqui de evangelismo no bairro. Vamos lá, irmã, vamos fazer um evangelismo aqui. Chegou no sábado, a mocidade fez uma programação de evangelismo no bairro. Estamos fazendo a coisa certa? Estamos. Da forma errada? Sim. Entendeu o que eu quero dizer? Esse é o ponto que eu acho que a gente precisa ajustar bastante nessa caminhada aí. Aí, gente, a gente começa a entrar sobre como combater o ativismo. Vamos ler todos juntos aí o versículo logo abaixo? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Está lá em Efésios 4, 11 e 12. Deixa eu bater bem nisso aqui, grifar bastante. A solução, principalmente para o nosso cenário de ativismo, não é fazer menos, mas fazer junto. Fazer junto. Quando ativamos o corpo, não sobrecarregamos os membros. Eu me lembro, eu estou falando dessa frase aqui, porque essa frase eu ouvi de um médico e nunca esqueci disso. Eu trabalhava em banco e a coisa mais comum dentro do banco é a tal da LER. Quem conhece aí, né? O Lu? A Lu é bancária, sabe disso, né? A tal da LER, que é o que está relacionado a lesões por esforço repetitivo. É a pessoa que digita muito, é a pessoa que faz um mesmo movimento. Então, no bancário, é comum que ele fique sentado o dia inteiro, parado, e a mãozinha rapidinha lá dos números, né? Eu digitava aquilo, irmão, assim, ó. Enquanto estava conversando, eu digitava. Porque você se habitua tanto a fazer isso, e aí você adquire esse códigozinho aí para tua vida, né? Depois vira um CID. E o médico falou isso. Quando, uma vez que eu fui, eu estava com a tal da bursite, né? Aquela dor assim nos ombros, ele falou assim, ó, cara, quando você ativa o corpo inteiro, os membros não tem problema. Ou seja, você pode fazer a tua atividade normal, mas desde que você também ative o restante do teu corpo. E isso se torne mais uma função. Certo? Um dos nossos problemas como igreja
está relacionado a isso daí. A gente adquirir a ler evangélica, né? O esforço repetitivo, e a gente acaba lesando o corpo. Por quê? O corpo como um todo, ele não está ativo. E se o corpo estiver ativo, ele não vai ter esses problemas. Todo crente é chamado a servir. Ninguém foi chamado para servir sozinho. Ou então ninguém foi chamado para não servir. Certo? Dividir a missão é multiplicar o impacto. Irmãos, de coração, eu creio no meu coração, creio assim, com muita força, que Deus já fez alguns milagres aqui no nosso meio em relação a essa retomada da igreja. E a impressão que eu tenho é que Ele está esperando de nós esse compromisso como corpo do Senhor. Da gente agora, como corpo, se colocar de forma ativa para a gente avançar o reino. Para a gente, como corpo, sair do nosso estado de inércia, de ócio, sair do banquinho do escritório, enquanto só um grupo pequeno de irmãos está lá agindo, e a gente se levantar e colocar esse corpo para agir. Eu tenho convicção, irmãos, que se nós fizermos isso como corpo, Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio, irmãos. Se você crê nisso também, diga amém. Eu creio nisso de coração, irmãos. Que a partir do momento que nós, como igreja, nos levantarmos para servir ao Senhor, nós vamos avançar o reino do Senhor, porque Deus vai se fazer presente de uma forma muito especial no nosso meio, porque Ele é o maior interessado nesse processo. Ele é o maior interessado. E se a gente se propõe a fazer isso, cada um no seu modo devido, nós teremos uma igreja apaixonada, envolvida, nós teremos um corpo ativo que vai seguir avante o reino que Ele nos confiou, nessa parte desse reino que Ele nos confiou. Como combater o ativismo? Segundo ponto, planejar com propósito e direção clara. E aqui, queridos, por que eu não estou falando assim, eu quero falar só com os líderes? Não, a igreja toda precisa ter essa visão. A igreja toda precisa ter essa visão. Esse evento realmente edifica. Ele transforma. Ou seja, pensa no propósito, na relevância do que você está planejando. Isso faz sentido? Ou é mais uma reunião daquelas que eu vou fazer aqui e tal e vai ficar? Se você desconfiar disso, deixa isso quieto, irmãos. E repensa numa atividade que seja, que edifica, que transforma. Tem intencionalidade, eficácia, ou seja, a pergunta que a gente deve fazer, onde queremos chegar com isso? Onde nós queremos chegar? Terceira pergunta, que tem a ver com alinhamento com a missão. Estamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer? Porque a gente às vezes entra, irmãos, nessas rotas aí e vai se perdendo um pouco, né, no caminho. Alguém não identifica isso, irmãos? Que a gente faz isso de vez em quando? Ou não? Está todo mundo em paz com isso? Ou estou falando coisa que você está falando assim, não, pastor, a gente faz isso não. Ele está alinhadinho. Alguém tem dúvida disso? Tranquilo? Temos paz com isso? Eu sei que incomoda, tá, irmãos? Eu falo coisas que incomodam. E eu sou o primeiro deles. Mas se a gente não parar para conversar sobre isso, irmãos, a gente está incorrendo em erro, tá? A gente está incorrendo em erro. Terceira, considere ter que mudar a sua postura. A sua postura. Então, eu gostaria de falar assim, com todo carinho, tá, irmãos? Palavra pastoral aí para a tua vida, tá? Faça essa pergunta para você. Sua pontualidade. Honra a Deus. Deixa eu expressar aqui, abrir meu coração com vocês, meu coraçãozinho. A gente marcou alguns eventos lá no cinema, lembra? Marcamos algumas vezes, acho que foram 3 vezes, lá no cinema. E uma vez a gente marcou aqui, um filme aqui. Então, 4 vezes, 3 vezes a gente marcou lá no cinema, uma vez aqui. Adivinha em qual deles as pessoas chegaram atrasadas?
Irmãos, pensa comigo. Tem uma audiência para você ir. Você tem uma audiência, tá? Uma causa na justiça. E essa audiência está marcada para 9 horas da manhã do dia X. Quando der 8h40, você vai estar lá, não vai? É ou não é assim que acontece na vida comum? 8h40. Como é que você vai estar lá? Chinelão no dedo? Havaiano no dedo? Não é isso? Short? Camisa do Fluminense? É assim que você vai estar lá? E a gente às vezes não tem noção de que quando a gente está vindo na igreja, a gente está numa audiência diante do juiz dos juízes, né? Como é que a gente tem se portado nessas audiências? Como é que a gente tem se portado? Eu quero trazer essa reflexão assim com muito carinho para todos vocês, tá? Essa não deve ser uma característica, e isso diz muito sobre uma postura cristã. Você adora com a primazia ou com as sobras? Essa é uma pergunta que você deve fazer ao teu coração. E quando eu falo primazia, eu estou falando de tudo, tá? A primazia do seu tempo, que é o bem mais caro. A primazia dos seus proventos. Como é que tem sido isso? O que vem para a casa do Senhor são as sobras ou é a primazia? Você, no teu tempo, quando vem à igreja, é sobra ou é primazia? Pense, reflita sobre isso. Sua presença soma ou só preenche o espaço? Irmãos, eu sei que eu estou falando isso e eu olho aqui, eu estou falando para um monte de irmãos de muito valor que vão responder essas perguntas tranquilamente, com o coração tranquilo diante de Deus. Mas essas perguntas precisam ser feitas, tá? Precisam ser feitas. Porque, infelizmente, temos muitos irmãos que só preenchem o espaço. Preenchem o espaço. Vem aqui, né? Batem o seu ponto dominical e vão embora. E está tudo bem. Mas não é para estar tudo bem. Não é. Como você se qualifica hoje? Mais edificador ou mais consumidor? São perguntas que eu gostaria que você fizesse para o seu coração de forma muito sincera hoje, tá? E que, em nome de Jesus, elas possam ir além daqui. Então, irmãos, eu quero que uma outra análise aqui, muito prática, tá? É que a gente olhe, por exemplo, para o nosso planejamento. Considere a agenda regular da igreja. Qual é a nossa agenda regular? Será que a gente pensa comigo, irmãos, qual é a lógica comum quando eu falo de ativismo? Não, então vamos tirar, gente. Vamos tirar, a gente reúne uma vez só por semana e está resolvido o nosso problema. Tá? Pensa comigo que não. Resolveria. Não, gente, a partir de hoje só vai ter reunião domingo de manhã. Acabou. Fica na bênção, na paz. Todo mundo só trabalha domingo de manhã e vida que segue. Será que é isso que Deus quer de nós, irmãos? Óbvio que não. Será que Deus deseja que o nosso prédio aqui todo, ele seja um prédio ativo durante toda a semana? Que pessoas entram, saiam daqui, sejam abençoadas, sejam edificadas? Eu tenho convicção que é isso que Deus quer para nós. Agora, é isso que Deus quer para todos nós? A gente tem que estar aqui de segunda, sexta, sábado, domingo, feriado? Não! Ou seja, existe um movimento do corpo que precisa acontecer. E esse movimento tem que ser saudável para todo mundo. Então, por exemplo, dentro da dinâmica comum da igreja, semanal, a gente tem segunda ensaio do coral, terça reunião de oração, quarta a gente separou para ser a data dos discipulados, né? O dia da semana voltado para os cursos, né? A gente tem ministrado cursos aqui. Os cursos, a ideia dos cursos, só para ficar claro aqui para vocês, tá, irmãos? A ideia dos cursos é que eles sejam temporários. Então, durante um período do ano, você separa lá em média 3 meses, 2 a 3 meses, essa é a média, tá? Ah, tem as surpreendentes que fazem lá em 12 meses. Mas em mais tempo, tem outros cursos menores, mas a gente está pensando numa média de 3 meses, para que a pessoa separe um tempo para investir no seu crescimento espiritual, tá? Fazer algum curso. Essa é a ideia.
E a gente vai variando os públicos, né? Então, é mulheres, é homens, é jovens casais, é meninas. Provavelmente, esse é um que a gente tem interesse aqui de promover para meninas. Na parte de finanças, aberto para quem quer trabalhar a área da finança, que pode ser um público vasto. Então, assim, qual que você falou? Não, calma lá, vou chegar lá. Então, isso na quarta. Quinta-feira, PGs, irmãos. PGs. E sexta-feira, o PG 02, que é o PG liderado pelo nosso irmão Fernando, começou a se reunir na sexta. E eu peço a Deus, irmãos, para que a gente avance nessa parte, irmãos. Avance nessa parte. Por quê? A nossa ideia é separar esses dias para PG. Se amanhã vierem outros grupos, se Deus nos permitir que a gente avance nesse sentido, e esse é o nosso desejo, é o nosso interesse, é que a igreja esteja voltada para o PG, é que nós tenhamos esses 2 dias para isso. Então, o PG dos jovens se reúne na quinta, o outro PG se reúne na sexta e tudo bem, né? Ou seja, nesse cenário, e domingão, né? Tem 9 e 19 horas os nossos cultos. Dentro desse cenário, irmãos, a ideia é que a gente caminhe nisso. Eu não quero que você venha aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não, não é isso, irmãos. Mas é que a gente caminhe de forma consistente nisso. Que você abrace compromissos. Pastor, qual é o foco? Qual é o foco? Eu vou falar com todas as letras o que a gente tem falado todo culto. PG é um foco da igreja, pequeno grupo. Por que o pequeno grupo? Porque pequeno grupo é a igreja na sua essência, irmãos. Aqui no culto de hoje à noite, a gente vem, faz a celebração, é uma bênção. Mas no PG é que a gente pratica de fato a igreja, raiz, tá? Ali a gente ora pelos irmãos, ali a gente participa da vida comum, a gente fala novamente da mensagem, e segue em frente. Então, esse é um foco que eu quero falar assim, irmãos, você pode abrir mão do ensaio do coral, mas não abre mão do PG, não. Não abre mão do PG, não. PG, nosso objetivo é que 100% da igreja esteja no PG, irmãos. E eu tenho convicção que Deus quer nos abençoar a partir disso. Além disso, considere também a escala mensal. É importante que a gente tenha isso em mente, irmãos. Por quê? Na hora de fazer o planejamento, e eu falo que quero trazer essa consciência aqui, aí tem gente que pensa assim, não, eu sou a mocidade, né? Vou falar aqui mais aplicado a mim, né? A mocidade. Mas não entendi o riso, não. Aí na mocidade, eu falo assim, não, a gente tem que planejar pelo menos uma coisa para cada mês. Janeiro tem uma coisa, fevereiro tem uma coisa, março tem uma coisa, abril uma coisa, e aí chega, irmãos, se todo mundo pensar isso, a gente tem só 2026 nós teremos 53 sábados e domingos. O comum é 52, né? 2026, 53. Então tem 53. Se todo ministério fizer isso, irmãos, a gente vai ficar louco aqui dentro. Vai ficar louco. Agora, se a gente pensar como sociedades e como ministérios, a gente pensar no princípio que eu costumo brincar com o pessoal, né? No princípio da bala de prata. Lembra da bala de prata? O atirador de elite, ele só tem uma única munição e ele tem que dar aquele tiro para salvar a pessoa lá que está em apuros, certo? No nosso caso aqui está lá o pecador e a gente tem que dar aquele tiro certeiro para resolver a situação. É isso. É a gente usar muito bem os nossos recursos para que ele aconteça de uma forma eficaz, irmãos. A última coisa que a gente quer aqui como liderança da igreja é fazer as coisas por fazer. Esse ano, irmãos, eu tive que fazer uma coisa que se a gente olha de fora, as pessoas vão assim, mas pastor, proibindo alguma programação? Isso aconteceu esse ano. Aconteceu. Tem programação, não vamos fazer. Não vamos fazer. Desse jeito a gente não vai fazer. Por quê? Porque era o fazer por fazer. Fazer por fazer, irmãos, desculpa, mas nem no seu trabalho você deve fazer isso. Lugar nenhum, né? Então, e se a gente perde isso,
Não tem que fazer por quê? Porque está na agenda. Não. Então, a gente agenda já pensando nisso. Onde eu quero chegar? Qual o objetivo? Isso aqui está claro. Ou eu estou só fazendo por fazer, tá? Eu quero que vocês pensem nisso com muito carinho. E aí, irmãos, só a termos administrativos, para a gente acertar os finalmente aí, eu quero que vocês anotem essas datas aqui. Alguns prazos que o Conselho estabeleceu para a gente fechar e começar a alinhar os nossos planejamentos. Que é, dia 23/11, os ministérios e sociedades que precisam fazer eleições, né? Eles façam até 23/11, e até é limite, tá, irmãos? Até, tá? E data limite para entrega dos planejamentos até 14/12, que os ministérios entreguem seus planejamentos. Nosso intuito é focar nas atividades regulares da igreja, especialmente nos pequenos grupos. Especialmente nos pequenos grupos. Gente, obrigado pela paciência. Eu quero, não só eu, tá, irmãos, mas todo o conselho quer se dispor a caminhar com vocês. Se vocês tiverem alguma questão, nos procure. A gente quer estar com vocês, caminhar juntos para a glória do Senhor. Amém, queridos?